Vamos continuar meditando na Palavra de Deus nesta oportunidade. Estamos meditando sobre riquezas e andando na direção da Palavra de Deus. Nas últimas reflexões, meditamos em Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 23, onde disse Jesus que é difícil de um rico entrar no reino de Deus. 27 de Mateus, do Evangelho de Mateus, e versículo 57, meditamos aonde José de Arimateia pede o corpo de Cristo para ser sepultado, sendo ele um homem rico. E queremos, em outras reflexões, meditamos como em 13 do livro de Gênesis, Abraão sendo um homem rico, em fazenda, em prata e ouro, não esqueceu do altar de oração, do compromisso com Deus. Lemos também sobre Davi sendo um homem rico, tomou a cordeira de um viajante quando se refere a Urias, que era um dos homens da sua confiança, tomou a esposa do seu próximo. E vemos meditando, andando sobre as Escrituras, e como é bom aprender dentro das Escrituras, conhecer as Escrituras, e não somente versículos, como muitos e muitos têm esse costume. Mas queremos nesta oportunidade ler um versículo que se encontra no Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 1 e versículo 53. E encheu de bens os famintos, despediu vazio os ricos. Está aí mais uma orientação da palavra de Deus. E se observar o texto, se refere ao cântico de Maria, o cântico de gratidão. Mulher que é mãe de Jesus, a qual é idolatrada por muitos religiosos, naturalmente, sem revelação e sem fundamento das Escrituras. Eu tenho que dizer, sei que você não acha bom, mas a verdade tem que ser dita. A qual muitos idolatram, até atribui a ela a condição de interceder diante de Cristo, que isso não tem fundamento. Não sou eu que digo, é as Escrituras. Eu vou ler o versículo, não tem nada a ver no que a gente está meditando, mas eu vou pegar a oportunidade e vou ler o versículo de número 47 do mesmo capítulo. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Como é que ela pode interceder alguma coisa diante de Deus se ela mesmo tem a necessidade, reconheceu que Deus é o Salvador dela? Se ela reconheceu isso no cântico de gratidão, está dizendo em outras palavras que ela tem a mesma necessidade que eu tenho e que você tem e que todos têm. Peça graça a Deus dentro da palavra. Desprenda do sistema religioso enganoso deste mundo e caia na graça de Deus. Pois bem, vamos continuar aonde estamos, ao sentido que estamos meditando na palavra de Deus. Observe que o primeiro ponto, primeira parte do versículo diz que ele encheu de bens os famintos. Eu vou deixar aqui em tese como é bom. Faminto, o que significa faminto? Aquele que tem fome, aquele que tem sede, não de coisas materiais, não de coisas triviais, aquele que tem sede e fome de Deus. Quando a Bíblia, como eu já disse em outras reflexões, não é que Deus exclua o rico do seu reino, é o rico que é excluído por si mesmo do reino de Deus. Que veja que aqui ele não despede quem tem fome de Deus. Ele faz encher, e enche de sabedoria, e enche de convicção, e enche de discernimento, e enche de certeza. Ele enche do Espírito Santo, ele enche de esperança, ele enche de tudo
mas é preciso você e eu ter fome, ser faminto, para não ser despedido de Cristo, que é isso que está dizendo, que ele despediu aqueles que se aproximaram dele fisicamente, despediu vazios espiritualmente. Por quê? Porque não apresentaram necessidade. Observe que as pessoas hoje são tão interesseiras que só querem saber de Deus para receber dele. E Deus, que é bom e que misericordioso, ainda até dar, porque Deus não é que nem a mim, que nem você. Mas não esqueça que no final de tudo se resume em um julgamento com justiça no final de tudo. Você pode receber cura física, receber bênçãos materiais, mas se não aceitar Jesus, a cura, os bens que você recebe, a prosperidade, se você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, não apresentar diante de Deus este desejo, esta vontade, se você não tiver fome de salvação, no final de tudo, a sua situação é uma tristeza, é uma decepção, ser jogado, sacudido para longe de Cristo naquele dia. Porque aqui, observe que ele diz que os ricos foram despedidos vazios. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, disse o Senhor Jesus. E eu te pergunto, será que o rico está nesta condição? Sendo rico materialmente, se pobre de espírito? Porque tem gente que é rico de espírito, em outras palavras, tem espírito de luxo, tem espírito de vaidade, espírito de mentira, espírito de fofocagem, espírito de traição, espírito de covardia, que é o mesmo, espírito de ganância, espírito de idolatria, espírito de incredulidade, espírito de dúvida, espírito de divisão, espírito religioso. Se a gente for entrar na lista, o tempo aqui não dá. Não dá. Mas aquele que só tem o Espírito de vida, o Espírito Santo, este é feliz. Esta é feliz. Então o rico não é desta forma. Por isso que Jesus está dizendo aqui, Maria, através do cântico de gratidão, através do reconhecimento, está dizendo que ele despediu os ricos vazios. Porque quem é rico não apresenta necessidade. É o motivo de Jesus dizer que é difícil de um rico entrar no reino de Deus. Apesar, como eu já disse, torna a dizer de novo, que tem pobre que é pior do que rico. Porque o rico tem e o pobre não tem. O pobre tem expressamente uma necessidade por ser pobre. Mas mesmo assim, se torna muitas vezes pior do que o rico. Porque o rico pelo menos tem neste mundo. E o pobre que nem tem neste mundo e se torna pior do que o rico. Avarente, orgulhoso, não reconhece a sua necessidade diante de Deus, não confessa Jesus, nega a palavra, se torna pior do que o rico. Aqui eu não passo a mão na cabeça de ninguém, nem na minha, porque isso aqui é para mim também. Nem na minha. Alguns aí que passam ficam devendo a Deus. Tem que pregar é a Bíblia, é a palavra, é a verdade, é a justiça da palavra que tem que ser pregada. Doa a quem doer. É o pobre, é o rico, é o cego, é o surdo. A todos tem que ser anunciada a palavra, a justiça de Deus. Então até a próxima. Se o Senhor assim quiser e permitir, queremos assim continuar neste texto, meditando diante do Senhor na sua palavra. E compartilhando com alegria, com amor, com todos vocês. Que Deus nos ajude e até a próxima, se Jesus assim quiser.